Vamos abrir no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Amém? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Existe em nós algo que nós lutamos constantemente, que é a nossa carne. Ela constantemente está pelejando, lutando contra nós, lutando contra o nosso espírito. E essa coisa, essa carne que luta contra nós, ela tenta em todo tempo tirar nossa paz. Ela tenta em todo tempo nos confundir, em todo tempo ela está lutando e trazendo, recebendo as setas que Satanás lança para que a nossa paz seja destruída, para que a nossa paz seja confundida. No livro de Filipenses, no capítulo 4, nesse versículo que lemos ali, fala que a paz de Deus, ela é aquela paz que excede todo o entendimento. Ela guardará os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é se nós vivemos uma vida de paz, se nós temos a paz de Deus em nós, se nós, com as situações à nossa volta, ao nosso redor, com as circunstâncias que nos rodeiam, nós precisamos perceber se nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento ou não. Jesus Cristo, ele fala nos evangelhos: a minha paz eu vos dou, e eu não vos dou como o mundo a dá. O que Jesus quer dizer com isso quando ele está falando isso? Ele está nos dando a entender que o mundo tem uma paz, mas é uma falsa paz. A paz que o mundo nos dá é a paz que nos faz estarmos bem somente quando quando as circunstâncias materiais estão bem. Então essa paz que o mundo dá, a gente precisa estar bem para sentir. Aí nós vamos avaliar qual é a paz que está no nosso coração. Se a paz que Jesus nos dá, a paz que Deus, como Paulo disse aos Filipenses, que a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus está em nós, ou é a paz do mundo? E como que eu vou perceber isso? Se é a paz de Deus ou é a paz do mundo que está em mim? Simples, eu vou precisar avaliar. Eu preciso perceber na minha vida se é só quando as coisas estão bem que eu me sinto em paz. Se é só quando as coisas estão indo a mil, quando eu estou obtendo sucesso, quando eu tenho êxito nas coisas, quando tudo está dando certo, aí eu sinto paz. Essa paz é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é essa. Nós precisamos avaliar e depender das circunstâncias. Então, se tudo estiver bem, eu estou em paz. Mas se lutas começarem a vir, se batalhas vêm, se eu sou caluniado, ou se eu sou afrontado, ou se eu estou doente, ou se eu estou desempregado, ou se eu estou sem dinheiro, eu não sinto paz. Aí a gente percebe que não é essa paz que Jesus está falando pra gente. Não é dessa paz que Paulo está falando aos Filipenses. Ele está falando da paz que excede todo o entendimento.
Então essa paz que excede todo o entendimento, ela vem com um propósito, né? Paulo, ele fala sobre ela e na sequência ele fala do propósito dessa paz. E o propósito dela é guardar o nosso coração e a nossa mente. Então a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Por que Paulo fala que é uma paz que excede todo entendimento, ou seja, está acima de qualquer compreensão? Ninguém consegue compreender essa paz. Ninguém consegue compreender. Um exemplo, mais um exemplo, né, claro, desse homem, que se chama Jó, é a paz. A gente percebe nele a paz que excede todo o entendimento. Se consegue perceber, se consegue entender, compreender alguém estar em paz, sendo roubado, sendo um dos homens mais ricos da região, sendo roubado, roubaram tudo, os salteadores roubaram todo o seu gado, todos os seus camelos, todas as suas ovelhas, todos os seus bodes, roubou todo o seu rebanho. Logo em seguida ele descobre que a casa onde todos os seus filhos estavam desabou e todos eles morreram. E diante de toda esse cenário, ele está leproso, sentado em um punhado de cinza, se coçando com um caco de telha. Você compreenderia alguém? Você conseguiria compreender alguém sentir paz em uma situação assim? Alguém sentir paz nessas circunstâncias pelas quais estavam o cercando? Agora, você precisa se imaginar no lugar desse homem. Para você compreender qual é a paz que excede todo o entendimento. Qual é a paz que é incompreensível. Que é a paz que Deus nos quer dar. Você precisa se imaginar no lugar de Jó. Um homem que tinha tudo e tinha Deus também, porque quando Satanás vai diante do trono do Senhor e mostra e conversa sobre Jó, Deus fala assim: viu o meu servo Jó? Fiel, o homem mais fiel de toda a região. Então, você precisa se colocar no lugar de Jó para você ter um parâmetro, para você ter um medidor, para você entender se você tem a paz que excede todo entendimento ou se você tem a paz do mundo. Consegue se avaliar? Se consegue perceber? Se você passasse por uma situação, por uma circunstância parecida com a que Jó está passando, qual seria a sua reação? Porque as pessoas que estavam em volta dele, aqueles que o cercavam, não compreendiam. Aqueles que o cercavam não conseguiam entender por que Jó reagia daquela maneira. Por que ele reagia daquela forma? Por que quando sua mulher vem e o questiona e fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre? É o Deus que ele pregava à sua família, é o Deus que ele pregava ao povo da sua região, é o Deus que ele pregava aos seus filhos, que em um determinado momento permitiu que os seus filhos fossem tirados dele, permitiu que os seus bens fossem tirados dele, permitiu que todos os que estavam à sua volta se voltassem contra ele. Era esse Deus. Porque quando Satanás sobe até lá o trono de Deus, ele fala assim: é que lógico que Jó vai te servir de todo o coração. Ele é o mais rico da região.
Ele tem os filhos mais bonitos da região. Ele tem uma esposa que o serve. Ele tem amigos. Ele tem tudo. Ah, é fácil de te servir assim. É mais ou menos isso que Satanás fala para Deus. Aí Deus fala para ele assim: então tá, desce lá, toca em tudo que é dele, menos na sua vida. E foi isso que Satanás fez. Desceu, tocou nos seus bens, tocou na sua família, tocou nos seus filhos e tocou nos seus amigos. Tirou tudo o que era dele. E mesmo assim, em um determinado momento daquela situação que Jó estava passando, ele fala assim: Deus deu, Deus tira. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. E bendito seja o nome do Senhor. E ponto. O cristão deveria ser assim. Ponto. Nós passamos por qualquer ventaniazinha, nós já abandonamos a ideia de servir a Deus. Nós passamos por qualquer situação pequena e nós nos abalamos. Somos parecidos com aquela casa que se constrói na areia, que o vento vem, a chuva vem, o vento bate e a casa desmorona. Então nós precisamos mudar o nosso conceito se nós nos dizemos filhos de Deus. Porque a palavra diz que antes éramos criatura e depois fomos feitos filhos dele. Nascemos, passamos por um novo nascimento, passamos pelas águas do batismo, então nós nos tornamos filhos dele, nós nascemos dele, né? Morremos para o mundo lá no batismo e nascemos dele. Então nós nascemos nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram de longe, ficaram para trás. Isso quer dizer, e agora eu sou nova criatura, eu sou feitura nova de Deus. Então, se nós cremos nessa palavra, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, nós temos que ter em nós a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos ter essa paz. Sabe? Precisamos ter essa paz. Uma reportagem jornalística a respeito de pessoas que estavam em estado terminal em hospitais. Visitaram uma mulher e essa mulher foi entrevistada e ela estava no leito de morte dela, próximo de ser recolhida, e o repórter pergunta para ela: como você se sente? Você tem medo da morte? Ela falou: não. Eu sirvo a um Deus que transforma a morte em vida. E sinto paz nisso. Sabe? Então nós precisamos perceber, analisar a nossa vida e entender se nós aceitamos essa condição de sermos filhos de Deus. Se nós aceitamos essa condição de que independente de qualquer situação que a gente passe, independente de qualquer circunstância, eu tenho que estar em paz. Eu costumo dizer que paz são 2 coqueiros e uma rede, e você deitado lá, e 2 países inimigos guerreando de cada lado, e balas e canhões e bombas cruzando por aquele lugar. Você sentindo paz. Ou seja, a paz que excede todo entendimento. Ela é paz em meio à guerra. O mundo pode estar desmoronando, as situações podem estar vindo, sabe? O gás pode estar acabando, o dinheiro do seguro pode estar terminando, os contratos podem não estar acontecendo, as vendas podem não estar acontecendo, mas a paz que excede todo entendimento tem que estar presente no meu coração. Porque é a única coisa que a palavra diz que guarda o teu coração. É essa paz que guarda o teu coração. A paz que o mundo dá não vai guardar o teu coração. Você vai pecar. Você vai se corromper. Mas a paz
que Deus nos oferece, segundo Filipenses 4:7, ela vai guardar o meu coração e a minha mente. E como que ela vai guardar o meu coração e a minha mente? Lendo o texto, a gente vê que depois as últimas palavras do versículo são através de Cristo Jesus. Ou seja, através de um relacionamento com Ele. Não dá para dizer que eu vou sentir a paz, que excede todo o entendimento, se eu não tenho um relacionamento com Jesus. Se eu não o conheço. Se eu não conheço, não dá para dizer que eu tenho um relacionamento com Ele. E se eu não tenho um relacionamento com Ele, através dele, eu não posso receber essa paz que excede todo entendimento por conta da quebra de relacionamento. Então eu preciso me relacionar com o Senhor. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com Deus. Mas o que é uma vida de relacionamento com Deus? O que nós entendemos como uma vida de relacionamento com Deus? O que é uma vida de relacionamento entre um esposo e uma esposa? Fazendo essa alegoria, nós conseguimos tentar perceber como é mais ou menos a nossa vida, como teria que ser a nossa vida de relacionamento com Jesus. A vida de relacionamento com uma esposa. Ou com o esposo. A esposa e o esposo têm uma vida de relacionamento interpessoal uma vez por mês? Lógico que não. Todos os dias eles acordam juntos. Todos os dias, a maioria deles pelo menos tomam um café junto, almoçam junto, jantam junto, conversam, discutem, resolvem problemas, têm intimidade um com o outro. Então, aqui nós percebemos qual é o relacionamento que Jesus quer conosco. E qual é o segredo de nós termos a paz que excede todo entendimento? É se relacionar com Cristo. É ter tempo de relacionamento. É ter vida com Cristo. É viver com Ele. O marido vive com a esposa vive com o marido. Então nós, como igreja, precisamos viver com Cristo. E a palavra viver, ela diz respeito a estar junto, a morar junto. No latim, viver é morar. Em espanhol, viver significa morar. Quando alguém na Espanha pergunta para você onde você vive, ela está perguntando onde você mora. Então viver é morar. Então nós precisamos entender esse contexto, viver com Cristo, ou seja, morar com Ele. Ele precisa morar na sua casa. Billy Graham, ele disse uma frase para homens e para mulheres, mas eu queria usar a parte que ele falou para as mulheres. Ele falou assim: vista-se como se Jesus fosse seu companheiro, como se Jesus fosse o seu acompanhante. Então viva como se Jesus estivesse na sua casa, morasse com você. Agora você consegue imaginar Jesus morando na sua casa e você ainda falando palavrão? Você consegue imaginar Jesus morando na sua casa, conhecendo todos os seus pensamentos, sabe o que você pensa, ouve os seus pensamentos, e você tendo pensamentos impuros? Você consegue ver Jesus morando na sua casa e você tendo ainda que arrumar, ajeitar as palavras, tendo ainda que, porque Ele está ali. Então a gente precisa entender esse viver, morar. Jesus mora. Se você entendeu e aceita o contexto de filho, ser filho de Deus, Jesus passou a morar na sua casa.
Ele ao mesmo tempo mora na sua casa, ao mesmo tempo ele mora no seu coração, porque você é a casa dele. E entenda que tudo isso ele faz por intermédio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Toma um cafezinho aí. Cadê meu café? Então, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com o Senhor para que a paz esquecida, que excede todo entendimento, venha sobre nós e guarde o nosso coração. Agora, em João, no capítulo 8, fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, esse contexto de conhecer a verdade, para a verdade te libertar, é o contexto de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Quando Cristo fala, a palavra fala conhecer, ela está dizendo respeito a uma palavra do grego que no grego é gnosko. Gnosko. Então a palavra gnosko é conhecer. João no capítulo 8 fala, Jesus fala no Evangelho de João no capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que nós sejamos libertos, nós precisamos conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, a gente precisa entender o contexto de conhecer. Conhecer do grego é gnosko. E essa mesma palavra, na mesma tradução, com o mesmo significado, está lá quando na passagem quando Maria recebe o anjo e o anjo fala para ela que ela ia conceber e dar à luz a um filho, e esse filho se chamaria Emanuel, que é o Cristo. Aí Maria responde para o anjo assim: como que eu vou ter filho se eu não conheci homem nenhum? Aí está a palavra. Como que eu posso dar à luz se eu não conheço homem nenhum? O que ela quis dizer com esse conheço? Se a gente usar de uma maneira mais simples a palavra conhecer, a gente entende assim: eu conheço fulano, ele me conhece, eu conheço tal, aquela pessoa, né? Mas não é esse conheço que ela usou a palavra gnosko. E essa palavra gnosko significa conhecer intimamente, ter intimidade. Maria falou para o anjo: como que eu posso dar à luz a um filho se eu não tive intimidade com homem nenhum? Ou seja, se eu não me deitei com homem nenhum, se eu não tive relações sexuais com homem nenhum, como eu posso ter um filho? Então é nesse ponto que a gente precisa chegar, entender a questão do relacionamento com o Senhor, entender a questão do conhecer. Como que eu vou conhecer? Como que eu conheço a Cristo ao ponto de ser liberto? Ao ponto de ser íntimo dele. É esse entendimento que a gente precisa ter. Intimidade com o Senhor, ser íntimo dele. Eu preciso ser íntimo de Cristo para que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração. Então é isso que eu preciso entender, ser íntimo dele. É por isso que a gente trouxe a alegoria de uma família, de um casal, né? O que é ser íntimo? Ser íntimo é estar à vontade, é ele se sentir à vontade quando está perto de você. Ser íntimo é ele saber que pode te ouvir. Ser íntimo é ele saber que suas palavras são puras. Ser íntimo é ele saber que você é realmente um filho de Deus. E o Espírito Santo faz isso em nós. Faz isso em nós. Então nós, avaliando tudo isso, você avaliando toda essa mensagem que Deus está trazendo, você
consegue se perceber onde? Você consegue se perceber em paz de que maneira? Você consegue imaginar que qual é a paz que está em você? A paz que o mundo dá? Porque você vive ansioso com as circunstâncias da vida? Ou a paz que excede todo entendimento, que é a paz que Deus nos dá? A paz que Cristo nos dá, que não nos dá conforme o mundo dá. Então, nós precisamos ter essa paz, nós precisamos buscar essa paz, nós precisamos entender como faz para encontrar ela, como faz para chegar até ela, como faz para ela vir, como faz para guardar o nosso coração, como faz? O salmista fala assim: eu guardei meu coração de pecar contra ti. Ele encontrou a paz que excede todo entendimento. Ele tem o coração dele guardado para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos encontrar essa paz e ao ponto de ninguém tirá-la, sabe? Ao ponto de nós imaginarmos que tanto faz a água correr para baixo como correr para cima, para mim não vai fazer diferença. Para mim tanto faz eu ter uma limusine, eu ter um fusquinha. Para mim tanto faz eu ter uma mansão, uma choupana. O importante é ter paz. Paz, sabe? Tem um texto em Provérbios que fala que é melhor um bocado de pão com paz do que morar num palácio em guerra. Então, a melhor coisa que existe para o crente é viver em paz. A melhor coisa que tem para nós é vivermos em paz. E quando essa paz vem, quando ela nos toma, quando ela nos pega, ela nos faz deixar de lado todos os valores mundanos, todos os valores das coisas, todos os valores seculares, e nada mais nos abala, nada mais nos tira da intimidade que temos que ter com Cristo, nada mais nos afasta do relacionamento que precisamos ter com Ele. Cristo, Cristo e Cristo. Às vezes nós não conseguimos entender o Senhor que nos salvou. Em Efésios 1:4 fala que Ele nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. No 5 fala que nós somos predestinados à salvação. E nós precisamos entender isso, crer nisso e saber que nós somos predestinados à salvação. Que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você, se crê, é eleito antes da fundação do mundo. E às vezes nós não conseguimos entender o contexto de estar em Cristo. O contexto de ter sido salvo. Talvez, será que nós conseguimos responder para as pessoas por que nós estamos em uma igreja? Por que nós fomos salvos? Será que nós conseguimos responder a razão da esperança que há em nós? Porque Paulo diz, ele dá um conselho a Timóteo, ele fala assim, ó, estejam sempre prontos, preparados para responder a todos que vos perguntarem a razão da esperança que há em vocês. E às vezes nós estamos tão confusos e nem temos a certidão de salvação, não temos a certeza de que estamos salvos para responder para as pessoas, e isso nos tira a paz. Por que nos tira a paz? Porque se alguém não tem certeza de quem é em Cristo,
Não há como ter paz no seu coração. Então nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza. Se você crê de todo o coração que ao entregar seus pecados para Deus, Ele os perdoará e você não será castigado, então leve consigo a paz fornecida por Deus. Então, são tantas coisas que nós imaginamos que são segredinhos, mas não são segredos. A palavra nos ensina. Você precisa crer que quando você pediu perdão dos seus pecados para o Senhor, Ele perdoou e não te castigará. E aí sim a paz que excede todo entendimento invadirá o seu coração. Em Gênesis, no capítulo 23, fala que Deus não vê mais falhas em Jacó. Deixa eu buscar aqui. Desculpa, é Números 23, 21. Números 23, 21, assim está escrito: Não se observe iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é como Ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então, quando nós entendemos quem somos em Cristo, quando nós temos o entendimento de salvação, quando nós temos o entendimento de perdão de pecado, quando nós temos o entendimento de que somos filhos de Deus, o Senhor não vê mais nos seus filhos falhas. Por quê? Como que Ele não vê? Porque o filtro é o seu Filho Jesus. O filtro é Cristo, aquele que morreu por todas as suas falhas. Então o que resta a nós, quando falhamos, pedimos perdão por nossas falhas. E a gente fala todas essas coisas porque todas essas coisas acabam confundindo-nos e tirando-nos a paz. Às vezes nós tropeçamos no caminho, cometemos algum erro, pecamos e ficamos nos condenando. Ficamos nos culpando, ficamos nos corroendo, ficamos achando que vamos para o inferno, porque não entendemos quem somos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Ele nos fez filhos de Deus. E o que é que Ele nos pede? É que confessemos os nossos pecados, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos eles. Todos eles. Amém? Você consegue entender isso? Então avalie qual é a paz que tem estado em seu coração até agora. E se for a paz que o mundo dá, mude o contexto e tente descobrir aonde você está falhando para que você não tenha em você a paz que excede todo entendimento. Onde que eu estou falhando que eu não estou recebendo essa paz em mim? Onde eu estou falhando que ainda com determinadas situações na minha vida eu me apavoro? Com determinadas situações da minha vida eu me desespero. Com determinadas situações pelas quais eu passo, eu ainda me iro, me irrito, perco a paz. Onde eu estou falhando? Qual é a brecha que eu estou dando para que eu não esteja percebendo, sentindo em mim a paz que excede todo entendimento?
Será que hoje, se eu passasse por uma situação como a que Jó passou, eu sentiria em mim, perceberia em mim a paz que excede todo entendimento? Será que, se algo de muita estima ou alguém de muita estima meu fosse tirado, eu permaneceria sentindo a paz que excede todo o entendimento? Porque a mulher de Jó, ela não conseguiu ver um Deus soberano sobre a vida de Jó. Um Deus que tinha o controle de toda a vida de Jó. E pede para que ele abandone esse Deus. Os amigos de Jó, em todo o tempo, tentando encontrar um pecado na vida dele para justificar toda a tragédia que aconteceu com ele. Satanás o acusando diante de Deus de legalista, porque a paz que Jó sentia era por causa das coisas que ele tinha. E quando nós lemos o livro e estudamos ele, e se você quiser seguir um bom conselho, se isole no livro de Jó e estude esse livro, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Se nós nos atemos ao que as falas de Jó, nós percebemos em que em nenhum momento ele está murmurando, ainda até no momento em que ele questiona Deus. E ele pergunta para Deus por que aquilo estava acontecendo e ele não tem resposta de Deus. Até nesse momento ele não murmura, ele não blasfema contra Deus, ele louva a Deus, ele declara que Deus é o Senhor da vida dele, é soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós começarmos a caminhar dessa maneira e pensar dessa forma, mas de que forma? Deus é soberano em todas as coisas. Ele é soberano sobre a minha vida. Ele tem o controle de todas as coisas. É a única pessoa no universo que pode ter o controle. É a única pessoa no universo que detém o domínio. É a única pessoa no universo que controle e domínio ainda assim não nos manipula. Então, quando eu tiver esse entendimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, de que Deus tem o controle de tudo, de que Deus tem o controle da minha vida, de que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai, se não for com a permissão dele. Quando eu tiver a consciência que Jó teve de Deus dá e Deus tira, e bendito seja o nome dele, ele me deu e quando ele quiser me tirar, ele vai tirar e vai ser bendito ainda. Ele me deu vida e quando ele quiser tirar a minha vida, ele vai ser bendito ainda. De quando eu tiver o entendimento de que nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá, ou seja, eu não tenho nada se não fosse Deus na minha vida. Eu não tenho nada eu vou levar para o túmulo. Todas essas coisas vão ficar. E ficar para que outros briguem. Então nada dessas coisas tem que ter valor para mim. Nada dessas coisas. Nem conquistas, nem valores, nem posições. Nada a não ser a soberania e o amor de Deus sobre mim, me trazendo salvação. Quando eu tiver esse entendimento de que a única coisa que tem valor para mim é a soberania de Deus sobre mim, exercendo salvação na minha vida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração. Amém? Deus abençoe.